Olá pessoal, hoje a nossa aula será sobre introdução à mineralogia e mineralogia básica. Temos o nosso conteúdo, o que será abordado durante a aula, breve histórico e importância da mineralogia, e em seguida os demais itens. Vocês têm esse material, então vocês olhem, cada um desses itens. Como sempre, os objetivos da aprendizagem, para ajudar a balizar vocês durante a semana de estudos. Então observem no início e no final da semana de estudos, tá? Então também está descrito aqui, vocês olhem e depois avaliem se vocês conseguiram atingi-los, tá? Bem, começando com um breve histórico da mineralogia, do ponto de vista mais científico, mais técnico, tem-se, a partir do século XVI, 1556, com a primeira publicação do Jorge Agrícola e a publicação de Metálica. Foi uma publicação sobre aspectos da mineração de algumas áreas, então foi o primeiro, vamos assim dizer, trabalho científico relacionado com essa ciência, a mineralogia. A gente aqui vai pontuar sobre alguns dos cientistas que foram importantes para esse desenvolvimento e para o conhecimento que nós temos hoje. Nicolaus Steno, 1669, com estudos cristalográficos, a gente vai ver cristalografia nessa aula, estudos cristalográficos de cristais de quartzo. Então ele também contribuiu para o desenvolvimento da mineralogia. Carriger e Wollaston, nesses períodos, eles foram os inventores, na verdade o Carriger, e promoveram o aperfeiçoamento do goniômetro. O goniômetro é uma peça que existe lá no DRX. O Röntgen, essa descoberta ela foi fantástica e ela ajudou muito para aprofundar nos estudos dos minerais, que é a descoberta dos raios-x. E, consequentemente, essa descoberta ajudou em outras descobertas. Max von Lue, com o desenvolvimento da técnica de difração. Então, a técnica de difração é o principal modo de caracterização dos minerais. E a gente vai entender um pouquinho o porquê. Aqui na disciplina a gente não vai entrar em detalhes, é só para vocês saberem que existe e que essa técnica ela é uma forma de caracterizar os minerais. E existem outras, tá? Mas essa ela é muito utilizada, muito comum. Outros pesquisadores que foram fundamentais para o desenvolvimento, os Braggs, e consequentemente eles desenvolveram a lei de Bragg, e consequentemente essa equação, a equação de Bragg, ela vai ser utilizada para conseguir determinar os picos, enfim, tudo também relacionado ao DRX. E a partir de 1960 é que consegue-se impulsionar outras ferramentas para o estudo dos minerais. Aí vem a microscopia eletrônica de varredura, de transmissão, de alta resolução. Então essas aí são técnicas mais sofisticadas. Então, lembrando que durante essa evolução da ciência mineralogia, vários pesquisadores eles contribuíram para que se chegasse ao conhecimento que nós temos hoje dos minerais. Lembrando que desde quando o homem ainda era na caverna, ele começou a observar que existiam diferenças, mas do ponto de vista científico, começa aí com Jorge Agrícola e a publicação de Metálica. Então aqui embaixo a gente consegue ver alguns desses cientistas que contribuíram para esse desenvolvimento da mineralogia. E embaixo a gente consegue ver a equação I, N é igual a lambda é igual a 2, então D sendo de θ, então a gente consegue ver essa equação e embaixo como é que se dá esse processo de difração. Tá? Então aqui é só para vocês saberem mais ou menos quem foram os principais, e aqui só são apenas alguns que contribuíram para esse desenvolvimento da mineralogia como ciência. Então, a gente viu um pouquinho das pessoas que contribuíram para isso. A importância da mineralogia e dos minerais no dia a dia na ciência do solo. Então, se vocês observarem a estrutura do curso,
A gente vai falar muito sobre minerais, né? Então é um assunto bem importante que vai ajudar bastante nas outras disciplinas. Então, qual é a importância de se estudar, né? A mineralogia e os minerais, né? Então, o progresso científico de diversas áreas do conhecimento está relacionado com esse conhecimento. A gente vai falar um pouquinho mais na frente da questão dos recursos minerais, né? Tudo que a gente usa tem minerais, né? Ou seja diretamente, seja indiretamente. Através de estudar mineralogia foi possível elucidar diversos mecanismos e processos. Então, conhecendo a composição mineralógica, pôde-se predizer, pôde-se traçar diversos mecanismos e processos que ocorreram, né? Eles estão presentes em uma gama de produtos e a gente vai ver daqui a pouco. Do ponto de vista mais agronômico, eles são fontes de nutrientes a partir de sua alteração. Então, né, através de quando o mineral altera, que ele pode liberar, né, claro que se na sua constituição tiver nutrientes, ele vai liberar esses nutrientes quando ele sofrer reações químicas e, consequentemente, for degradar, né? E influenciam nos atributos morfológicos, físicos, químicos e biológicos do solo. Então, aqui é só uma pontinha, tá? É só um pouquinho de quão os minerais eles são importantes. Então, né, falando da mineralogia, o que é a mineralogia, né? Logia, estudo, mineral, então, dos minerais. Então, é estudo, ou é a ciência que estuda os minerais. Estuda o quê? Né? Tem um conceito, como é que eles são formados, como é a estrutura, qual é a composição, como é que se identifica, a gente lembrar lá do DRX, né, da difração de raio-x, propriedades químicas, físicas, utilização, e esses 3 pontinhos que existem, né? Muito mais coisas. Então, aqui eu só estou falando, né, algumas coisas que a mineralogia ela estuda. Então, lembrando que a mineralogia é o estudo dos minerais. E aqui, mais ou menos, um pouquinho do que, né, ela abarca. E é conhecido cerca, né, de 4.000 espécies minerais. Mas, se dependendo do livro que você consultar, esse valor ele pode estar um pouquinho maior, tá? Então, se conhece mais de 4.000 espécies minerais. Imagina, é muito, né? São muitas espécies de minerais. E quando a gente falar principalmente de minerais, né, minerais litogênicos, minerais primários, minerais secundários, a gente vai reduzir nossa gama para muito menos, né? Uma ínfima porção desse amplo espectro de minerais que existe. Então, mineralogia, o estudo dos minerais. Então, o uso dos minerais, a gente já viu que ele é utilizado em uma ampla gama de produtos. Tudo que a gente utiliza tem minerais, tá? Ou foi retirado de algum depósito que tinha minerais. Então, os minerais são a matéria-prima que dão suporte ao desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade. Então, tudo que a gente usa tem minerais. São utilizados em vários setores da sociedade. E aqui a gente só está vendo um dos usos, né, que é minerais com interesse, que a gente fala de gemas, que são minerais com essa aplicação para produção de joias e, consequentemente, são utilizados gemas minerais. E é considerado o quê? Né, para ser considerado uma joia? Sua beleza, sua durabilidade e sua raridade. Então, nessa figura mostra algumas, né, das joias, e aqui vocês podem ver quão, né, são bonitos, a maioria aqui está polido, mas a gente vai ver, né, que durante a disciplina que esses minerais eles podem ser usados em diversas, aqui apenas mostrando, né, essas duas. A gente vai ter uma aula específica só falando dos usos dos minerais, aprofundando nisso, tá? Então aqui mostrando outros usos dos minerais, né, a não ser utilizados como joias, né, gemas minerais, são a matéria-prima que dão suporte ao desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade, usados em vários setores da sociedade, na indústria e dentro as indústrias, na metalúrgica, na civil, fertilizantes, corretivos, condicionadores de solo, e a gente, né, lembra da ciência do solo, cerâmica, cosméticos e esses 3 pontinhos que existe aí um monte de coisa, tá? Um monte de aplicações, aqui eu só estou trazendo algumas. Então a gente pode ver como, né, os minerais eles podem ser usados em uma gama de produtos. Aqui a gente está vendo, por exemplo, calcário, gesso, são produtos agrícolas que a gente utiliza bastante na agricultura e eles são o quê? Derivados
de depósitos de minerais. A gente também consegue ver, como foi falado aqui, metalurgia, indústria civil, em diversos produtos, até como a gente pode ver aqui, maquiagem, batom. Então a gente consegue ver essa ampla gama, né, de utilização dos minerais. Aqui é só mostrando que essas espécies minerais, elas podem ser encontradas em grandes concentrações na forma de depósitos minerais, que aí são minerais extraídos, comercializados, né? Como, por exemplo, vocês já devem ter visto, o Brasil ele é um exportador de minério de ferro, minério de alumínio. Então, acho que vocês já viram em algum jornal, em jornais, falando, o Brasil ele exporta minério de ferro, minério de alumínio, tá? Então, esse minério de ferro e esse minério de alumínio, ele vem de onde? Por exemplo, a bauxita, né? Então, a bauxita seria de onde é retirado esse minério de ferro. A hematita a gente vai ver que é um óxido de ferro e, consequentemente, a ilmenita também é um óxido de ferro, a magnetita é um óxido de ferro. Então, aqui está mostrando algumas dessas espécies minerais e que eles podem estar em uma forma concentrada, né, e, consequentemente, ser explorado economicamente, né, vai ser extraído aquele minério processado e, né, refinado. E esse material vai ser utilizado nesses produtos todos que a gente já viu. Aí aqui a gente está mostrando, por exemplo, minério de alumínio. Da onde se retira? Da bauxita. A bentonita, por exemplo, é argila, tá? Então, e a argila é utilizada em vários produtos, por exemplo, cerâmica, cimento, então tem um monte de aplicações. A gente consegue ver a halita. A halita é um mineral, né? É o nosso cloreto de sódio, sal de cozinha. Mas também ela tem utilização. O caolino também, ele como é que se fala? Ele também está no grupo das argilas, né? Só que ele é diferente lá da composição dele, é diferente da bentonita. Tem a galena, feito de chumbo. Então aqui são alguns dos minerais e que eles vão estar contidos nesses depósitos minerais e também em toda a terra, tá? Seja de forma concentrada, seja de forma dispersa, né? Dispersa no ponto da forma que eles existem, mas não concentrados, né, a ponto de serem economicamente viáveis, de serem explorados, né? Como se consiste nos depósitos minerais. Então aqui embaixo a gente consegue ver alguns, né, tipos de minerais e a sua composição química. Então é importante que quando a gente fala de mineral, sempre a gente associe mineral, sua estrutura e sua composição química. Isso vai ser fundamental, tá? Até porque a gente viu que os minerais também podem liberar nutrientes, mas eles também podem liberar metais tóxicos e uma série de outros elementos. Então é importante a gente lembrar disso. E aqui, né, na parte de cima mostrando tipos de depósitos minerais. Pode ser gerados, esses depósitos minerais podem ter sido gerados por processos de natureza magmática, sedimentar, hidrotermal, por processos de vaporização. No caso da vaporização a gente tem, por exemplo, a halita, tá? Residual, em temperismo intenso, a gente já tem, por exemplo, o minério da bauxita. A bauxita é um depósito mineral que foi formado, né, a partir desse processo residual, desse temperismo. Então aqui é só mostrando, né, alguns tipos de minerais, algumas espécies de minerais, e que esses depósitos minerais, quando a gente fala em depósito mineral, a gente já pensa em exploração econômica, tá? Pode ser derivado de processos de natureza magmática, sedimentar, hidrotermal, vaporização e residual. Isso aqui é bem importante, tá? Então vocês têm que lembrarem do conceito de mineral, vai ser fundamental durante a disciplina. Então, o que seria um mineral? Um mineral é um sólido de ocorrência natural, formado normalmente por processos inorgânicos, tá? Com composição química dentro de certos limites, a gente vai entender o porquê dentro de certos limites, que pode ser expresso por uma fórmula química específica
e possui arranjamento atômico ordenado. Então a gente vai ver cada parte que constitui esse conceito, né? Então é importante a gente lembrar dessa definição, tá? Então o mineral é um sólido de ocorrência natural, a gente consegue ver que sólido de ocorrência natural, formado normalmente por processos inorgânicos, com composição química definida dentro de certos limites, arranjamento atômico ordenado, e ele pode ser expresso por uma fórmula química. Como vocês viram no slide anterior, tinha o nome do mineral e tinha embaixo sua fórmula química, tá? Então, conceito de mineral, vocês têm que guardar essa informação, né? E dando um zoom, o que seria esse arranjamento atômico, né? Seria o arranjamento dos átomos. Toda a matéria é constituída por átomos e os minerais são formados por átomos. Então a gente consegue ver nessa figura arranjamento atômico, vocês conseguem ver um mineral e a distribuição dos seus átomos, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mais detalhado. Então é importante vocês guardem essa informação. Os minerais, todo mineral, ele tem um arranjamento atômico ordenado, tá? Ordenado. Átomos, grupos de átomos ou íons que se repetem em intervalos regulares por todo o mineral. Então, esse padrão de distribuição regular dos átomos, grupos de átomos ou íons, ele foi fundamental, né, para que aquelas, né, por exemplo, para que aquele desenvolvimento da mineralogia ela se desse, tá? Tal simetria interna, ou seja, esse padrão de átomos ordenados, periodicamente, né, ordenados, essa simetria dessa distribuição interna desses átomos, nesse padrão ordenado, ela expressa a sua forma externa, tá? Então a gente, em alguns livros falam, né, que a forma, a aparência externa do mineral é um reflexo de sua estrutura interna. E de fato é, tá? Então é importante a gente gravar essa informação, que todo mineral ele tem arranjamento atômico ordenado. Então os padrões, os átomos, na verdade, eles têm uma sequência e uma disposição. Composição química, definida dentro de certos limites. Porque a gente vai ver que existe uma coisa chamada substituição isomórfica, em que um átomo, né, que um elemento, ele pode substituir o outro durante a formação do mineral. E isso faz com que ele possa vir a ter a mesma estrutura e diferente composição química, ou diferente composição química e mesma estrutura. Então é importante a gente também lembrar dessa questão, que ele tem uma composição fixa dentro de certos limites, tá? Então, isomorfismo, o que seria esse isomorfismo? Minerais que apresentam a mesma estrutura cristalina e diferença na sua composição química. E aqui tem, por exemplo, o grupo da olivina, que é um mineral que a gente vai ver lá na frente. E como espécies, membros desse grupo tem a fosterita e a faialita, são dois silicatos, um de magnésio e um de ferro. E eles, vocês podem observar que a composição química deles muda, mas a estrutura, como a gente vai ver lá nas aulas posteriores, ela é igual, tá? E isso porque, como eu falei, a substituição iônica, né? Então, no momento da formação desse mineral, um elemento, ele pode, né, entrar na estrutura, que depois a gente vai ver que pode gerar carga ou não, tá? Mas é importante que a gente guarde esses conceitos. Composição química definida dentro de certos limites e lembrar de isomorfismo e polimorfismo. Então, quando a gente fala de polimorfismo, minerais que apresentam diferente estrutura e mesma composição química. E aqui a gente tem um exemplo do diamante e do grafite. Então, vocês já devem ter escutado falar do diamante, seja pela sua beleza, seja pela sua dureza, seja pelo seu valor comercial. Então, ele é considerado, né, um mineral de alto valor comercial. E a gente pode ver aqui as duas estruturas desses dois minerais, né, em que na estrutura do grafite ele tem ligações
plano de ligações covalentes e entre essas ligações covalentes, ligações fracas, tá? E os dois têm a mesma composição química, ambos têm carbono na sua composição, e o diamante ele tem, né, toda essa estrutura formada por ligações covalentes, e a gente consegue ver nessas duas figuras. Então o diamante ele tem uma complexidade estrutural, podemos ser assim dizer, maior do que o grafite, né? Em função do tipo de ligação química que ocorre na estrutura desse mineral. Então aqui só lembrando que polimorfismo, minerais que apresentam diferente estrutura cristalina, mas que apresentam a mesma composição química. E aqui a gente tem, por exemplo, grafita, nesse caso grafite e diamante. Então, só lembrando dessa questão. Os minerais eles podem ser formados por vários processos. Então, aqui é só para um start, tá? Aqui é só para vocês começarem a saber, né, que existem esses processos, né, que levam à formação dos minerais. Existem diversos processos que levam à formação dos minerais. A gente sabe, né, viu que existe mais de 4.000 espécies. À medida que a gente for conhecendo cada mineral, a gente vai se aprofundando em cada processo. Mas a gente pode falar de forma geral que a formação dos minerais ela pode se dar a partir da cristalização do quê? Do magma ou lava. A gente vai ver lá em rocha, né? Isso. Mas e se a gente relacionar isso com as aulas anteriores, a gente viu que com a atividade vulcânica ocorre que a liberação de material. Então, se esse material ele chega à superfície, é chamado lava. Se não consegue chegar à superfície, é denominado magma. Então, a partir, né, desse resfriamento e solidificação desse material, ocorre a formação, né, desses minerais e, consequentemente, sua cristalização. A partir de gases e vapores, a partir de soluções de alta temperatura, soluções hidrotermais, a partir de soluções aquosas, por vaporização de soluções. A gente viu também, né, relacionando, né, que os depósitos também, né, os depósitos minerais também têm formação a partir de vaporização de soluções altamente concentradas, tá? A partir do metamorfismo, transformação inorgânica. Então vocês podem ver que eles estão separados porque a gente vai ver eles também de modo separado. Então aqui é só para vocês terem noção geral de quais seriam, né, alguns processos que levam à formação dos minerais. Bem, dando agora, né, a gente viu um pouquinho da introdução, dos usos, a gente viu o conceito do mineral, viu a questão do arranjamento atômico interno dos átomos ordenado, tá? Isso vai ser importante agora, quando a gente estiver falando de cristalografia, tá? Cristalografia estuda a forma do arranjamento atômico interno dos minerais, sua forma externa e os princípios que geram seu crescimento, sua morfologia externa e estrutura interna, tá? As propriedades dos minerais estão diretamente relacionadas à sua estrutura cristalina e podem explicar o comportamento de diferentes, na verdade, espécies minerais. Então, só lembrando que quando a gente falar em cristalografia, a gente vai lembrar que a cristalografia estuda a forma do arranjamento atômico interno dos minerais, sua forma externa, princípios que geram seu crescimento, morfologia externa e estrutura interna. Aqui a gente só vai ter uma noção geral de cristalografia, tá? Na disciplina. Mas é importante que vocês saibam que isso existe, tá? Que existe, e isso e é a partir desse estudo que a gente consegue entender por que está mineral daquela forma. Lembrando que a morfologia externa ela é reflexo de um padrão, desse padrão ordenado desses átomos. E aqui a gente chega, né, a dois conceitos importantes que também vocês têm que fixar, tá? Minerais, a gente viu o conceito, abarcava 5 itens principais. Eles são sólidos cristalinos, tá? Então, se a gente vê cristalografia, cristalino, né? Então, vamos lembrar disso. Minerais são sólidos cristalinos, ou seja, eles possuem arranjamento, um ordenamento, né, específico e regular, padronizado de seus átomos, íons ou grupos iônicos.
tá? E cada mineral ele possui um ponto de cristalização específico, tá? Então, o importante é que vocês saibam que todo mineral ele é cristalino, tá? E que, sabendo que os minerais são cristalinos, tudo que não for cristalino não é mineral. Então é importante também a gente lembrar disso. E um cristal ou sólido cristalino é um material sólido constituído por átomos, íons ou moléculas arranjados em padrão regular, repetido, ordenado e tridimensional. E aqui a gente consegue ver nessa figura que existe, aqui está mostrando, por exemplo, a distribuição regular dos átomos e irregular dos átomos, tá? Então, na primeira figura a gente consegue ver um padrão ordenado de distribuição desses átomos, ao passo que na segunda, na figura 2, não existe essa repetição periódica, né, nessas três dimensões dos átomos ou íons ou grupos iônicos, tá? E isso vai ter reflexo em quê? Na sua morfologia externa, né? E é importante a gente lembrar que o processo de cristalização leva à formação dos minerais. E a gente viu o conceito de mineral, de sólido cristalino, e agora o que seria um material não cristalino. Então, um material não cristalino são materiais sólidos que não apresentam arranjamento ordenado dos átomos, tá? Então, todo material sólido que não apresentar arranjamento ordenado dos átomos, eles são considerados como material não cristalino. E vocês vão observar na literatura que eles também podem ser considerados, chamados, na verdade, de amorfos. Essa definição de amorfo é porque quando esse material, se a gente pegasse esse material e passasse no raio-x, né, aplicasse a técnica de difração de raio-x, a gente não conseguiria obter nitidamente os picos dos minerais. Esses picos dos minerais vão ser tipo um proxy, é como se fosse o nosso RG do mineral. Então, se a gente pegar um material não cristalino e tentar aplicar a técnica de DRX, né, que é a de difração, a gente não vai conseguir identificar o seu pico e, consequentemente, não vai conseguir identificar aquele material, né? Porque no DRX, por ele não ter esse padrão de distribuição atômico regular, então não se consegue ter difração e, consequentemente, chegar a determinado, como é que se diz? Identificação, tá? Então é importante vocês saberem a diferença de mineral e não mineral, que em seu conceito está embutida essa questão de sólido cristalino, e do que seria um material não cristalino. A gente vai lembrar de padrão de ordenamento regular dos átomos. E aqui a gente consegue observar nessa figura, uma figura em que tem os átomos repetidos e seguindo um padrão de distribuição, e no outro, né, um padrão desordenado. Então, seria um material cristalino e um não cristalino. Outro conceito também que é falado vocês, eu acho que já deve ter escutado falar sobre biominerais, tá? Na verdade, esses biominerais, eles são formados mediados por organismos, tá? Eles são mediados pela ação dos micro-organismos. Então, vocês podem escutar falar em algum momento minerais biogênicos, calcita, aragonita, apatita, pirita, que esses minerais eles podem ter formação mediada por organismos. Mas, do conceito de mineral, eles não se enquadraria. Mas lembrando que isso é uma questão que ainda está, do ponto de vista tradicional e clássico, os biominerais eles não entram no conceito de mineral, tá? Mas isso é algo que está, né, sendo mais estudado nos dias atuais, e é importante que, se vocês virem nos livros, vocês vão saber, né, que existe também a formação de alguns minerais a partir de processos orgânicos, tá? Que na verdade seria uma denominação minerais biogênicos. Só que eles podem não ter esse padrão tão ordenadamente definido, tá? E aqui é importante, né, a gente falou do conceito de mineral, a gente falou que
esse padrão de distribuição regular e ordenado dos átomos, né? O que ocorre do ponto de vista interno, ele tem reflexo do ponto de vista externo, e a cristalografia estuda isso. E aqui a gente está se deparando, né, de como é que seria formado esse mineral. Então, como é que seria a estrutura do mineral, né? Ou a estrutura do cristal, né? Então é importante também que a gente lembre que existe uma coisa chamada célula unitária e retículo ou rede cristalina. A célula unitária seria cada bolinha dessa, tá? Então, a célula unitária seria a unidade básica da rede cristalina. E se a gente fosse, né, colocar de uma forma mais simples, seria ínfimos, né, porque é muito pequenininho, não visível, né, ao olho humano, ínfimos blocos constitutivos regulares que pode ser repetido. Lembrando que, né, tridimensional. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, a célula unitária de um mineral seria, por exemplo, um tijolo de uma casa, tá? Então, ela é os blocos edificantes, né, da estrutura do mineral. E quando a gente fala de retículo cristalino ou rede cristalina, a gente consegue observar que consiste num arranjamento periódico dos átomos ou moléculas, repetição periódica da célula unitária nas 3 dimensões. Então, observem bem essas figuras. Na figura 1, a gente tem padrão unidimensional. A gente consegue ver uma linha e várias bolinhas. Essa bolinha seria o quê? Cada bolinha dessa seria uma rede, seria uma célula unitária. A segunda figurinha, a gente pode ver um padrão bidimensional. Vocês podem ver que existem 2 planos e as bolinhas, que seriam as células unitárias, elas estão, né, regularmente distribuídas. E no terceiro plano, né, na terceira figura, na verdade, nós já temos uma figura que representa uma estrutura num padrão tridimensional, né? Porque tem o quê? 3 dimensões. Então, quando a gente lembrar do mineral, né, resgatar o conceito e visualizar essa imagem, aí mostra o quê? A distribuição periódica e irregular dos átomos, e que vocês podem ver, né, que elas se distribuem em 3 dimensões. Então, a gente tem planos, tá? Planos que se repetem, e temos o ordenamento dos átomos seguindo um padrão. E é graças a esse arranjamento ordenado desses átomos que foi possível chegar a saber como é a estrutura dele e, né, como a gente viu, a utilização do DRX, porque a energia incide, né, sobre esse material e vai ocorrendo a difração. Então, como eles têm um padrão ordenado, então vai difratando e a gente vai conseguindo, a partir depois da identificação dos picos, saber que mineral é. Então é importante que vocês guardem essa figura que mostra um padrão tridimensional, né, desses planos atômicos que se repetem nessas 3 dimensões, e a gente consegue ver cada célula unitária, né, fazendo parte desses planos e compondo essa estrutura em 3 dimensões, né, tridimensional. E quando a gente fala de cada pontinho desse, a gente fala da célula unitária, e quando a gente fala do geral, desse padrão, a gente está falando de retículo cristalino, que seria esse arranjamento periódico dos átomos, né, das moléculas, nas 3 dimensões, ou seja, tridimensional. E isso faz com que eles tenham aquela composição química definida dentro de certos limites e eles possam ser expressos através de fórmulas químicas. E durante as outras aulas a gente vai entender mais a fundo sobre os minerais. Então aqui é só um start para a gente relacionar as coisas. Então é importante que vocês lembrem também que a célula unitária, né, é um bloquinho edificante. Lembrar também dos planos que se repetem tridimensionalmente, constituindo o quê? Uma rede, um retículo cristalino, e a gente tem que lembrar dessa figurinha. Tá? Isso vai resultar, né, vai poder ser expresso através de uma fórmula química e também na sua composição química do mineral. E aqui é outra figura, dando um zoom na figura anterior, em que a gente consegue ver a rede cristalina ou retículo cristalino
E se a gente fosse, né, dar um zoom, né, a gente conseguiria ver a célula unitária. Então a rede cristalina é toda essa estrutura tridimensional e a célula unitária constitui, né, cada bloco edificante desse retículo cristalino. E a gente consegue ver que essa célula unitária ela tem 3 ângulos e 3 eixos. E aqui a gente vê, célula unitária é a unidade básica da rede cristalina. A gente consegue também observar nessa figura que existem eixos cristalográficos representados por X, Y e Z, como está nessa figura, tá até em coloridinho. O comprimento dessas arestas, tá, expressos pelas letras A, B e C. Então, se a gente consegue ver A, B e C, a gente consegue ver os ângulos interaxiais, tá, expressos por alfa, por beta e por lambda. Então a gente consegue ver que a célula unitária, que é cada tijolinho edificante, né, ela é formada, né, ou ela é constituída por esses eixos cristalográficos, por esses comprimentos de suas arestas e por os ângulos interaxiais. E como se dá essa distribuição do eixo, comprimento e ângulo, vai fazer com que a simetria desse mineral ele seja diferente. E, consequentemente, vai resultar em formas de minerais diferentes. Então, né, é importante a gente lembrar disso aí. E só, voltando ao conceito, retículo ou rede cristalina é o arranjamento periódico dos átomos ou moléculas. Então, essa figura é bem legal porque ela mostra o retículo cristalino mostrando a distribuição da célula unitária, os planos e a estrutura de um mineral. E se a gente fosse dar um zoom, saber como é que essa célula unitária ela é constituída por eixos, comprimento e ângulos interaxiais. E dependendo dessa combinação, isso vai ter reflexo na morfologia do mineral, tá? E aqui é só mostrando diferentes formas externas. Então a forma externa é um reflexo desse arranjamento dos átomos e, consequentemente, daquela questão, né, dos 3 parâmetros que definem a célula unitária. E aqui a gente consegue ver 4 figuras e um mineral, no caso aqui a pirita, mas, né, observando essa questão da estrutura. Então, diferentes formas externas produzidas pelo empilhamento sistemático, tá? Não é uma coisa aleatória, existe um padrão de células unitárias, como a gente viu que são os tijolinhos edificantes, né? Quadradas, no caso cúbicas. E nessa figura a gente consegue observar um cubo perfeito, uma estrutura de um cristal, né? Como eu falo? Que reflete um cubo perfeito. Na figura B, cubos distorcidos, a gente já pode ver que existe, né, uma maior distribuição dessas células unitárias ao longo, né, da horizontal. Na figura C a gente consegue observar um octaedro. Se vocês observarem, seria 4 faces em cima, 4 faces embaixo. Então constituindo um octaedro. Na figura D seria um dodecaedro, uma estrutura em forma, né, 12 faces. E eles são resultantes de adições sistemáticas de unidades e direções de crescimento acelerado. Então a gente viu que a cristalização é o processo que gera, né, esses minerais. A gente lembra também que eles são constituídos por átomos, um padrão ordenado, e em função, né, dessa distribuição deles, dos minerais, eles vão ter o quê? Uma estrutura e uma simetria diferente. E isso vai ser possível de ser observado quando, por exemplo, a gente observa essa figura da pirita, né? Então ela tem essa forma geométrica externa, um cubo perfeito. Isso é resultado de quê? De como é que se deu essa distribuição desses átomos. E falando um pouquinho ainda de cristalografia, existem alguns conceitos aqui só para vocês saberem, né, que existe. Isotropia é quando esse arranjamento desses átomos, eles são idênticos nas 3 dimensões. A gente viu, né, que lá na célula unitária a gente tinha os eixos, tinha os ângulos e tinha o comprimento das arestas, né? Esses 3 definiam os parâmetros da célula unitária e, consequentemente, influenciava, né, no retículo cristalino. E quando, né, o mineral ele apresenta um arranjamento atômico de átomos idênticos nas 3 dimensões, né, que a gente viu que o retículo ele é tridimensional, a gente está falando de o quê? De um sistema cúbico, e a gente consegue observar a figura anterior, né? A pirita, a estrutura, né? Aquela estrutura, ou aquela morfologia externa
de um cubo perfeito. Quando a gente fala, né, de anisotropia, a gente está relacionando o quê? Esse arranjamento atômico, né, eles são diferentes nas 3 dimensões. E aí resulta em outros sistemas, né, tetragonal, ortorrômbico, hexagonal e os demais que a gente vai ver daqui a pouco. Simetria é uma coisa muito comum aos minerais, ela é refletida no arranjo simétrico das faces do cristal, dos cristais e pela estrutura interna dos minerais. Então, é muito comum nos minerais ter essas questões de simetria. Você vê, e isso a gente vê muito nas faces dos minerais, enfim. Essa simetria é dada por rotação, translação, reflexão e inversão dessas estruturas. A gente não vai entrar em detalhes, tá? Então, e isso tudo vai influenciar o quê? Na forma geométrica do mineral, tá? Então, a forma geométrica do mineral, ou seja, o que a gente consegue observar, no caso dos que a gente consegue observar, tá? A olho humano, que fique claro, porque também tem outros minerais que a gente consegue identificar só por técnicas mais sofisticadas. Então, a forma geométrica do mineral, ela é um reflexo de como se dá essa distribuição desses átomos e, consequentemente, lembrar de célula, que é o bloco edificante para a formação e estruturação dessa rede cristalina tridimensional. Aqui a gente consegue ver os sistemas cristalinos, ou seja, como é que seriam essas formas como é que seria essa forma geométrica do cristal, como é que é a forma do mineral, e essa forma do mineral está relacionada com o quê? Com a organização atômica dele, e consequentemente eles podem ser distribuídos em diferentes sistemas. Existe, aqui é só para vocês saberem que existe, que cada sistema ele resulta em uma forma geométrica diferente do mineral. Então existem os sistemas cúbico, tetragonal, ortorrômbico, romboédrico, hexagonal, monoclínico, triclínico. Então aqui a gente está vendo os nomes de cada sistema e ao lado as formas geométricas de cada mineral. E aqui a gente consegue ver que no cúbico, no sistema cúbico, vocês podem ver que o comprimento da aresta é igual os eixos interaxiais tem a mesma, né, tem o mesmo valor, e é o comprimento das arestas, e tem outra coisinha que eu não lembro, que são aqueles parâmetros da célula unitária. Então a gente consegue ver que no sistema cúbico a gente tem A igual a B igual a C, e a gente lembra também com a questão da isotropia, quando esse arranjamento dos átomos ela é igual nas 3 dimensões, a gente tem esse cubo perfeito. Então lembrando, né, que todas as dimensões elas têm o mesmo tamanho, né, seja, ou ângulo, como aqui está expresso. Tem a forma hexagonal, então vocês conseguem ver que em função dessa combinação desses eixos e desses ângulos vão resultar em formas diferentes. Aí a gente tem o hexagonal, o tetragonal, o romboedral. Essa figura aqui de baixo é a figura de uma calcita, é um carbonato de cálcio, que a gente vai falar na disciplina, e ela tem uma forma, né, uma forma geométrica romboedral. Então, se vocês observarem bem essa figura, a gente consegue ver que ela tem ligar, né, essa estrutura da calcita e, consequentemente, essa forma geométrica romboédrica, e se a gente ligar com essa figurinha que também mostra o sistema cristalino, né, nesse caso, forma geométrica romboedral. Então, vocês podem ver que esses parâmetros, essa combinação entre eixos e tamanho e comprimento de arestas, ela é diferente. Então, essas diferentes combinações vão resultar em formas geométricas diferentes dos minerais, tá? Ortorrômbico, monoclínico e triclínico. Então, aqui também é para vocês saberem que existe, tá? Então, saberem que a forma externa de um mineral, ela é reflexo desses parâmetros internos dessa organização desses átomos. E aqui só falando, né? Os sistemas cristalinos, eles são definidos com base nos comprimentos relativos dos eixos cristalográficos e dos ângulos entre eles, que foi mais ou menos o que a gente viu quando a gente falou lá de célula unitária ou célula unitária. Então, vocês vão ver esses 2 termos. Aqui é só mostrando, né, novamente os sistemas cristalinos e relacionando com o que a gente viu.
eixo cristalográfico e ângulo entre eles. Então, em função, a gente viu que no sistema cúbico todos os ângulos e os eixos eles tinham o mesmo comprimento e, consequentemente, o mesmo ângulo. Isso resultaria no quê? No iso, né? Isometria do mineral. E, em função dessa diferença desses outros parâmetros, resulta em formas diferentes que está expresso, está embutido um sistema cristalino diferente em função dessas diferentes combinações, né? Então aqui é só para vocês observarem que a gente tem, né? A gente vai de dois extremos. Por exemplo, no sistema cúbico, os parâmetros de rede A igual a B igual a C, ângulo alfa igual a beta igual a lambda, e todos são o quê? 90 graus. Já o oposto, no triclínico, A diferente de B diferente de C, e os ângulos todos diferem, né, entre si e são diferentes de 90 graus. Então, esses parâmetros, eles fazem com que cada mineral ele tenha formas geométricas diferentes, tá? Então, é importante a gente lembrar o externo, reflexo desse interno. E, fora essa questão que a gente viu dos sistemas cristalinos, também tem esses retículos ou redes de Bravais. Então, essa figura só mostra que existe 14 formas de se arranjarem, e que esses 14 arranjamentos eles ocorrem na estrutura dos cristais. Então, a gente consegue ver triclínico, monoclínico, então seriam algumas variações daqueles os sistemas cristalográficos que a gente viu agora há pouco. A gente viu que no ortorrômbico tem pelo menos 4 formas deles se arranjarem em função, né, da disposição daqueles parâmetros que a gente viu: tetragonal, hexagonal, isométrico, enfim. Isso aqui é só para vocês também terem noção que mudou o arranjamento, mudou a forma, tá? E aqui é dando um zoom, né? A gente viu os 14 de forma geral, e aqui é dando um zoom. 6, aqui a gente só vai até o C, mas no outro slide tem do C até o F, né? Os demais. Diferentes volumes tridimensionais definidos por 14 redes de Bravais. E eles correspondem à célula unitária dos 6 diferentes sistemas cristalinos. Então, aqui são outras variações, são outras combinações que resultam em formas diferentes dos minerais. Então, aqui mostrando, né, os sistemas, e a gente poderia ver, né, em função dessas diferentes combinações, resultando em formas diferentes. E aqui a continuação. Então, é importante vocês verem, né, que em função de cada combinação tem-se formas diferentes. Então, a gente fica, né, nessa parte relacionando a questão desde o conceito de mineral até como é que sua morfologia externa ela é reflexo interno, ela é reflexo direto do seu padrão, né, de arranjamento atômico e de como se dá essa combinação. Isso resulta em formas diferentes.